Muito bem-vindos. A verdade é que alguém me perguntou uma vez, uma coisa muito curiosa, queria começar por aqui, e falou assim: Rabino, como que é possível que cada semana, praticamente 25 anos que a gente tem esse shiur, são na verdade praticamente não, são 25 anos mesmo, a gente já está no 26º, graças a Deus, como que é possível que a cada semana, a cada momento, semanal, a gente tem um tópico novo? E essa semana ficou mais claro do que nunca para mim o seguinte, meus queridos, que algo impactante, que como que a gente tem um tópico novo cada semana, a resposta ela é muito simples, eu acho. A resposta não somos nós, é a Torá. A Torá ela é infinita. Quando a gente tem o privilégio, a oportunidade, o sabor de poder estudar a Torá todas as semanas, a resposta fica simples. A como que a gente tem a Torá infinita toda semana, então os tópicos, meus queridos, ficam claros a cada vez mais. E uma vez que os tópicos ficam sempre claros e visíveis para a gente acaba virando infinito. Então a gente tem mais tópicos para abordar a cada semana. Eu queria começar por aqui o shir de hoje, pessoal, depois dessa deixa de ter o privilégio de ter a Torá infinita para a gente, é o seguinte, meus queridos. A gente tem a história dos irmãos de Yosef, junto com Yosef. Queria que a gente precisasse lembrar um ponto que os irmãos de Yosef, vamos fazer a história muito curta, os irmãos de Yosef ficam com raiva de Yosef, vêm de Yosef, Yosef acaba indo para o Egito, ele vira o grande homem, o líder, o chefe, o homem que todo o Egito é administrado por ele, tudo, ele manda em tudo. E os irmãos estavam passando por fome, o mundo tinha fome, o único lugar que tinha comida no mundo era o Egito. Yosef era o líder do Egito, por conseguinte os irmãos vieram pedir comida para Yosef. Ponto importante a ser lembrado, que Yosef reconheceu os irmãos nunca reconheceram Yosef até que ele se revelasse. Por quê? Porque eles nunca imaginavam que aquele homem que estava lá sentado, lá no palácio, era Yosef, porque Yosef foi vendido e provavelmente morto. Então a gente nunca imaginou que ele fosse Yosef. Então durante todo o diálogo dos irmãos com Yosef, a verdade a gente tem que lembrar que é os irmãos com o oficial egípcio, porque eles não sabiam que era Yosef. Here we go. Cada vez que esse oficial egípcio, ou no caso Yosef a mesma pessoa, fica já deixa, ele perguntava para eles: o que estão vindo fazer aqui? Eles falaram: a gente veio comprar comida, porque só o único lugar do mundo que tem comida é aqui, o resto do mundo está com fome. E eu preciso que vocês me tragam algum outro irmão que vocês têm. Aí de repente os irmãos próprios se perguntam: como assim? A gente veio comprar comida e ele quer que a gente traga algum irmão? Mas, já que ele pediu, eles trouxeram o irmão. De repente, de novo, ele fala: olha, eu quero que vocês me tragam outro irmão. Aí, como assim? Não. Yosef mandou, ok. Então, os irmãos vão lá, deixam outro irmão de refém lá, preso com Yosef. Ou seja, Yosef começou a fazer um monte de pedidos que não tinham nada a ver com o assunto, porque eles vieram comprar comida, pagaram, pediram de graça. Yosef cada vez fazia uma outra demanda para os irmãos. E eles sempre se comportavam de forma não bonzinha, mas muito bonzinha. Óbvio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Yosef é o big boss. Eles vieram pedir, entre aspas, um favor, comprar comida de Yosef. Então, se esse homem mandar a gente plantar bananeira, a gente vai ter que plantar bananeira, porque a gente quer comida, então a gente tem que agradar esse homem. Assim foi o pensamento de todos os irmãos durante toda essa transação, até Yosef se revelar. Tem um passuco que foge disso. E o passuco, pessoal, é o seguinte. O passuco é no começo de Parashat Vaigash, diz... o passuco é o seguinte: Vaigash elav Yehudá. Yehudá se aproximou de Yosef. De novo, não sabendo que era Yosef, é importante sempre lembrar isso. E aí, Rashi já pula da cadeira e diz para a gente: Diber elav kashot. Que Yehudá falou de uma forma muito brava, muito incisiva com Yosef. Opa, oiê, um minuto, o que aconteceu? Até agora, eles estavam obedecendo Yosef, porque eles queriam um favor desse grande homem, que mais uma vez não sabiam que era Yosef. E agora, Yehudá, de repente, no meio do nada, chega bravo. Fala: meu irmão, é o seguinte, chega de fazer demandas para a gente, Vaigash elav Yehudá. Yehudá chegando. E a pergunta é: como assim?
se eu estou querendo pedir um favor para um rei ou um vice-rei, ele que está com a faca e o queijo na mão, eu preciso continuar bonzinho. O que fez Yehudá mudar o comportamento dele? O que esse Yehudá está vindo fazer? E de repente foi muito interessante, porque Yehudá, pessoal, se a gente lê logo em seguida os próximos 15 versos, eu escolhi 2 ou 3 pedacinhos, Yehudá chegou para você e falou o seguinte, olha, a gente estava vindo pedir comida e você perguntou para a gente, Ayesh lachem avoach, se a gente tem um pai ou um irmão. Disse Yehudá para Yosef, alô, ei, o que isso tem a ver com o que a gente veio te pedir? Continua a Torá dizendo para a gente, Vatomar elavadecha euridu elá, Yosef falou, olha, você perguntou para a gente se tem um pai ou um outro irmão vivo, e de repente você pediu para trazer eles para ficar com você. E não só isso disse Yehudá para Yosef, Imlo ereda chechem akaton, se o irmão de vocês menor, estou lendo Psukim, não vier para cá, nada feito, vocês vão ficar aqui todos de escravo para mim. Então, um minuto. Yosef começou a fazer uma retrospectiva, Yehudá começou a fazer uma retrospectiva para Yosef do que estava acontecendo, mas de forma muito incisiva, muito brava. E a pergunta é, o que mudou dos outros dias e meses que Yehudá foi tão bonzinho com os irmãos, junto com Yosef, nessa transação de comprar comida e tudo que Yosef pedia ele fazia, agora ele chegou já demandando bravo, muito veemente falando com Yosef. Yosef deveria ter tido uma reação nesse momento. Guardas, prendam esse homem, joguem ele no calabouço. Qual foi a reação de Yosef depois que Yehudá falou feio com ele, muito forte com ele, não feio, mas muito forte? Diz o Pasuk, Velo yachal Yosef leitapek. Yosef não conseguiu se segurar. Vaiten kolo bebechi. Yosef começou a chorar. Alô, é absurdo, pessoal. De verdade, é impossível ler a Torá. Yehudá falou feio com Yosef. Yosef, que ainda não tinha se revelado mais uma vez, não só que não fez nada, como ele chorou. Peraí, alô? Yosef ia falar, meu, como que você fala assim comigo? Guardas prendam ele, acabou, desaparece todo mundo daqui. No português, claro, deu zebra total. Não dá para entender o que aconteceu na história. A pergunta é clara. Eu gostaria de abordar com vocês hoje um princípio trazido pelo famoso Or HaChaim HaKadosh, Rav Chaim Benatar. O Or HaChaim HaKadosh traz para a gente, pessoal, algo nada mais, nada menos do que brilhante para explicar esse diálogo de Yehudá com Yosef que a gente trouxe agora. Diz Rav Chaim Benatar um passuk que o homem mais sábio do mundo nos ensina. Diz Shlomo Amelech, no capítulo 27, verso 19, Kemaim apanim, diz o passuk, lifnim ken lev adam leadam. Igual, meus queridos, que a cara reflete na água, o semblante de cada um de nós, quando se aproxima de uma água límpida, ele é refletido. Assim também, o coração de uma pessoa se reflete na outra pessoa. Com esse verso, Rav Chaim Benatar explica esse diálogo de Yehudá com Yosef. Como assim? Diz ele o seguinte. Yehudá até agora via um homem bravo na frente dele fazendo muitas demandas. Yehudá falou o seguinte, se eu usar, Yehudá dizendo, o truque que Shlomo Melech ensinou a gente em Mishlei, que conforme eu ajusto os meus sentimentos por essa pessoa que está na minha frente, essa pessoa vai refletir de volta os mesmos sentimentos para mim, o jogo vai ser mudado. O que quer dizer isso? Seguinte, Yehudá falou, eu preciso aprender a gostar desse homem que ele não sabia que era Yosef. Se eu gostar dele, que não vai ser fácil, porque é um homem que fica fazendo um monte de demandas para a gente que a gente não sabe o porquê, a história vai mudar. Então, o que ele fez? O seguinte, preste atenção. Yehudá trabalhou muito sobre si, diz Or HaChaim HaKadosh. Por quê? Porque Yehudá via na sua frente um homem que fazia idolatria,
que era o que ele imaginava desse homem que estava lá na frente, que era mais uma vez Yosef. E não é muito da afinidade de tzadikim jogar em bola ou trocar ideias com idólatras. E Eudá falou, mas é um trabalho que eu vou precisar fazer, eu vou ter que aprender a gostar desse idólatra, que no caso era Yosef, mas ele não sabia mais uma vez, e se eu aprender a gostar dele, Kemaim lev, Kemaim apanim lifrim ken lev adam, igual que a cara da pessoa reflete na água, assim também os meus sentimentos refletem na próxima pessoa, isso reflete de volta em mim. O que vai acontecer é o quê? Que esse homem também vai mostrar o seu amor por mim. Pessoal, olhem que power. Diz o Arachai Makadosh, para isso, para Yehudá aprender a gostar de Yosef, ele teve que fazer um trabalho muito difícil de trocar a sua natureza para aprender a amar essa pessoa rude que estava na sua frente, no caso de Yosef. Ele trabalhou sobre si para gostar de Yosef e o resto foi completamente natural. Ou seja, o seguinte, quando o Pasuk diz, assim explicou Arachai Makadosh, Vaigash elav Yehudá, ele chegou junto, não é que ele chegou junto fisicamente, me permitam no português claro, peitando Yosef. Não! Emocionalmente, Vaigash elav Yehudá, Yehudá se aproximou de Yosef, e diz o Arachai Makadosh que não foi fácil, foi um trabalho árduo, íntimo, para ele aprender a gostar de Yosef, que ele mais uma vez, milésima vez, não sabia que era Yosef. E aí, o que ele fez? Uma vez que ele demonstrou o seu amor por Yosef, qual foi a consequência? Yosef não falou para os guardas, prendam eles. O que Yosef fez, meus queridos? O que ele fez? Chorou. Como assim chorou? A resposta é quando a gente mostra o amor nosso por outra pessoa de forma legítima e autêntica, é impossível que outra pessoa não nos ame de volta. Impressionante. Continua a ideia aqui comigo, por favor. A pergunta que sobra para a gente é, ok, novidade, Shlomo Melech ensinou para a gente, aplicado nessa ideia da Parashá, porém tem uma dúvida aqui, meus queridos. Vaigash elav e Yehudá. Por que Yehudá que teve que fazer isso? Yehudá é o símbolo do reinado no povo Yehudi. E o rei, quem é o rei? O leão. O símbolo de Yehudá é um leão ele ruge, um leão ele mostra o seu poder. O leão dá um tapa, dá uma patada. E a pergunta, já que ele é o rei da selva, Yehudá não devia vir com abu sacana, com que fofo, que fofolete. Yehudá devia chegar chegando, e não como disse o Arachai Makadosh. Por que justo Yehudá tomou essa atitude gentil e dócil? A resposta, meus queridos, é a seguinte. Porque Yehudá era um rei. E o rei de verdade não é aquele que tem um bíceps grande somente. Não é aquele que tem um poder, ele é imponente, ele anda com aquela roupa engomada. Também é, e é importante. O rei de verdade, pessoal, é aquele que sabe reinar sobre o seu íntimo. O rei de verdade é aquele que sabe controlar com rédeas curtas, igual um puro sangue, os seus sentimentos. Por conseguinte, olhem que master, meus queridos. Vaigash elav Yehudá, olhem como Arachai Makadosh explica o Pasuk. Yehudá se aproximou de coração, trabalhou sobre si para gostar desse oficial. E uma vez que ele gostou desse oficial, o oficial certeza, como disse Shlomo Amelech, ia refletir de volta os mesmos sentimentos para ele. Por conseguinte, não só que Yosef não mandou prender Yehudá, como Yosef também, o que ele fez, meus queridos? Começou a chorar. Incrível. Por que justo Yehudá? Porque Yehudá teve que trabalhar muito sobre os seus sentimentos para gostar desse homem. E se não for legítimo, não vale. Isso é um Melech. Melech não é somente aquele que vai para a guerra. Melech não é somente aquele que aparece com os bíceps na foto. Melech também é, e principalmente é aquele homem que sabe ser o Melech, o rei, sobre o seu íntimo. Tem um passuco, meus queridos, um passo adiante no Teilim, capítulo 29, verso 11, passuco famoso. Hashem oz leamoiten, Hashem yevarech et amo bashalom. Hashem dá força para o povo, dá bravura para o povo, e Hashem abençoa o povo com paz. A pergunta óbvia é o seguinte,
se Hashem dá força para o povo, não precisa de paz. Se tem paz, não precisa de força. Porque quando tem guerra, força, bravura, é porque não tem paz. Quando tem paz, não precisa ter bravura. Então, como David Amelech disse no Teilim, Hashem oz le'amoiten, Hashem deu bravura, força para o povo, e Hashem abençoa o povo com paz. Se tem um, não precisa de outro, e se tem o outro, não precisa de um. Diz o livro Netivei Emet, uma resposta bomba, que para saber não brigar como o outro, para saber ficar em paz com o outro, para saber fugir da discórdia, viver uma vida de shalom, de paz, precisa de muita gvura, de muita bravura. Olhem que bomba! Diz o verso em Tehillim, Hashem oz le'amoiten, Hashem deu força. Hashem evarech et amo bashalom. Aqueles homens que têm força, não só força da academia, força interna, que é o que a gente falou agora, de controlar os ímpetos, o que falar, quando ficar quieto, quando falar, aí sim, Hashem evarech et amo bashalom, é isso que gera a paz. Porque falar, escrever, publicar na mídia, mostrar que a gente acha que entende de tudo, qualquer um sabe fazer. Porém, saber ficar quieto ou saber falar menos quando poderia falar mais, isso é para poucos. Voltando para o nosso tópico Power, o que a gente pensa do outro reflete na gente de volta. O Baal Shem Tov explica esse pasuk de Shlomo Amelech, Kemaim, igual que a cara reflete na água, assim os sentimentos nossos refletem no outro e volta para a gente o mesmo sentimento. Diz o Baal Shem Tov algo impactante. Quando a gente se aproxima da água e a gente vê nosso semblante na água, que esse é o passuco de Shlomo Amelech, a gente dá um pouquinho mais longe, talvez 1 metro de distância, a nossa cara fica muito grande. Quando a gente se aproxima bem perto da água, 20 centímetros, a gente vê que o nosso semblante fica muito menor, refletido na água. Diz ele exatamente a mesma coisa. O que Shlomo Amelech está falando para a gente, quando a gente vem se impondo sobre o próximo, reflete exatamente igual. Quando a gente vem de forma humilde para o próximo, a humildade volta para a gente. Impactante. Primeiro, como estudar esse Vaigash Elav Yehudá e por que Yosef não ficou bravo e como ele chegou a chorar, mas também os legados que ficam para a gente, e acompanhem comigo aqui no decorrer do shiur. Uma bomba mesmo, de verdade, fiquei muito feliz quando vi isso. E a história se repete, pessoal. Querem ver? Tá bom. Yaakov e Esav. Resumidamente, de novo, Yaakov não vê Esav, depois de se separar do seu irmão, ele vai reencontrar ele. Ele fica mais de 20 anos sem ver esse homem. E presta atenção, será que Esav ainda está bravo comigo, Yaakov, ou não? E ele manda mensageiros, e Yaakov descobre que Esav está bravo com ele. Pessoal, para passar 20 anos e alguém está bravo com a gente, tem que ter muita raiva naquele coração, muita! Esav estava vindo com 400 homens, a gangue, para acabar com Yaakov. Qual foi o final da história? Qual foi o final da história? Momentos depois de Yaakov se encontrar com Esav, o que acontece? Esav fala para Yaakov, eu quero viajar junto com você. Para onde você está indo? Me fala que eu quero caminhar junto com você. Alô? Hello? Oh yeah! Como que é possível? Um homem que ficou 20 anos com raiva de Yaakov encontra Yaakov por poucos momentos, aí o que acontece? Ele fala agora, estamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos voltar a ser amigos. Qual foi a fórmula mágica? Bombasticamente a resposta é essa. Yaakov mandou um monte de presentes para Esav. Está escrito que ele mandou esses presentes, e olha o que a Torá fala para a gente, pessoal. Quando ele foi se encontrar com Esav, depois desses 20 anos de muita raiva de Esav para Yaakov, ele mandou bois, camelos, bezerros, presentes monetários. Está escrito que esses presentes foram mandados, e a Torá diz, Ad Gishto el Echav, até que depois que chegaram todos os presentes, Yaakov de fato se deparou com Esav. Rav Yaakov Galinsky, Zichron Libracha,
explica essas palavras, Ad Gishto Elechav, não que ele se encontrou com ele fisicamente somente, que é verdade, mas ele mandou tantos presentes para ele, Yaakov para Esav, Ad Gishto Elechav, até que ele chegou no íntimo do seu irmão, ou seja, eu mandei tantos presentes para ele, Yaakov dizendo, para quê? Para eu, Yaakov, aprender a gostar dele, não é para ele receber os presentes também, mas o principal ponto é quando eu me esforço, mandando toda a minha riqueza, ou grande parte da minha riqueza para Esav, eu estou trabalhando sobre o meu íntimo Yaakov de gostar de Esav. Por conseguinte, olhem que power. Por conseguinte, olhem que power. Se eu gosto de Esav, mesmo que Esav me detesta por 20 anos, qual vai ser a reação de Esav de volta para mim? I love you, je t'aime. E é isso que aconteceu. Porque disse Shlomo Amelech, que Maim, igual água, igual ao nosso semblante, reflete na água, os nossos sentimentos voltam para a gente. Power, power, power. Uma vez, meus queridos, um Rebbe, professor de uma classe, a gente chama de Rebbe, ele chegou para um Rosh Yeshiva e falou para ele, olha, eu tenho uma classe, e essa classe, a história se passou nos Estados Unidos, falou, é uma classe de bums. O que quer dizer bums? Bums é pessoas tipo preguiçosas, assim, não valem nada. E eu quero saber, disse o professor, esse Rebbe, como impactar meus alunos. Eu tenho uma classe de bums, de pessoas preguiçosas que não valem nada. Eu quero saber como impactar eles, perguntou esse Rebbe, esse professor, por um Rosh Yeshiva que entendia muito de educação. O Rosh Yeshiva brilhantemente vira para esse Rebbe e diz para ele o seguinte, have a wonderful day. Tenha um dia maravilhoso. Em outras palavras, de um jeito muito educado, não tem o que fazer. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Se você os enxerga como pessoas inúteis, eles vão se sentir inúteis e vai refletir de volta uma atitude inútil para com você. Se tem um monte de bums, não tem nada que você possa fazer. Ou seja, primeiro muda a sua percepção para com eles e o resto fica fácil. Mas mudar a percepção não é fácil, nada fácil. Mas depois que você mudar, o resto fica fácil. Sabem que eu vi um episódio muito, muito curioso. Eu vi um Rav Hassid nos anos de 1900 chamado Rav Velvel. E muitas pessoas que não tinham aparência de Yehudim, praticantes de Torah Mitzvot, chegavam para ele e de repente eles olhavam para ele e ele falava para essas pessoas, Der Tzadik, em Yiddish, você é um Tzadik. E os Hassidim perguntaram para esse Reb Velvel, Reb, como que é possível, para esse Rebbe, como que é possível, Rav, que você fala para esses homens Der Tzadik, que eles são Tzadikim? Eles não têm cara de serem praticantes, Yehudim praticantes? O Rebbe falou uma coisa powersíssima. Se a gente está estudando uma Gemara, ou um Tosfot, comentarista da Gemara, e a gente não entende algo, o que a gente fala? Que o Tosfot está errado ou eu não entendo? Os alunos todos falaram, olha, o Tosfot está certo, a gente que não entende, a Gemara está certa, e a gente que não entende esse pedaço da Gemara. Então disse Reb Velvel o seguinte, Yeshayahu Hanavi falou para a gente no capítulo 60, verso 21, Ve'amer, passuco famoso, Kulam Tzadikim, no teu povo todo mundo é tzadik. Então, um minuto. Assim disse Yeshayahu. Se a gente não entende como ele é tzadik, o problema é nosso, mas que ele é tzadik, ele é. Porque diz o pasuk, Ve'amer kulam tzadikim, no teu povo, disse Yeshayahu, para Hashem, quer dizer, o povo Yehudi, kulam tzadikim, todo mundo é tzadik. Por isso que eu falo para todo mundo que aparece na minha frente, Der Tzadik. O nosso trabalho é gostar deles. Como? Se vira, trabalha, pensa, estuda Mussar. Caminhando na rua, pensa. De verdade, não é fácil, soa. Mas esse é o nosso trabalho. O trabalho não é ele mudar, é eu mudar a minha percepção sobre ele. Repito, não é ele ou ela mudar, é nós mudarmos a nossa percepção sobre deles. E o resto é consequência. E quando, pessoal, a gente tem um aluno, quando a gente tem um sócio, quando a gente tem um filho, um marido, um patrão, uma esposa, um rabino, fiz questão de mencionar cada um desses exemplos.
pensei e anotei, porque eles se aplicam a gente. Aluno, sócio, filho, marido, patrão, esposa, funcionário, rabino ou algum amigo, que a gente tem algum bug com eles. Eu não consigo aguentar esse cara, não consigo aguentar ela, ele. E é uma pessoa que a gente convive. Não mora no Himalaia, a gente mora do lado, mora na mesma comunidade ou até no mesmo trabalho, na mesma casa, talvez seja o caso. Qual é a nossa reação natural? Olhem que power, queridos. A gente no português, claro, fecha o tempo para ele e para ela. E aí, Shlomo Melech falou, se eu fechar o tempo para ele e para ela, ela vai fechar o tempo para mim. E aí começa a guerra não fria, a guerra gelada. A guerra de iceberg, pessoal, porque aí a gente tem duas pessoas que trabalham juntos, ou vão na mesma sinagoga, ou o que for, ou na mesma classe, ou na mesma casa, e estão fisicamente a 1 metro de distância, ou 2, sei lá o que for, mas emocionalmente quilômetros, anos-luz de distância. O trabalho não é como eu faço para mudar meu patrão, meu funcionário, meu sócio, meu amigo, minha amiga, é como eu faço para eu mudar a minha percepção sobre eles. Esse é o show de hoje. Esse é o show de hoje. E pessoal, não é fácil, mas todo o resto é a coisa mais natural do mundo. E isso é válido também com o mundo. Isso é válido também com a política. É sério, olhem que interessante, eu acho. Como assim, que mundo? Eu explico para vocês. A gente anda na rua e a gente escuta muita gente falando no século XXI, e eu sei que não é fácil, e o mundo mudou bastante, porque eu vivo aqui, então a gente faz parte desse mundo, mas que eu chamo de maravilhoso. Ah, quanta criminalidade tem no mundo? Quantos buracos tem na rua? Na verdade, em São Paulo não é nem buracos na rua, são ruas nos buracos, que está cheio de buraco. Pessoal, a gente anda já chacoalhando, parece que a gente está no rally. Mas, se a gente aprender a sorrir para o mundo, sorrir para o que tem na frente, ver isso como adversidades, não como um mundo ruim, como um mundo maravilhoso que tem adversidades para que a gente possa crescer e possa aprender e ser melhor, então o mundo volta a sorrir para a gente. Quem disse isso para a gente? Um grande professor de Harvard. Sério? Pessoal, quando a gente fala o grande professor de Harvard, todo mundo, uhul, 1 minuto. Sem comparação, disse Shlomo Melech, muito maior do que qualquer professor de Harvard, o homem mais sábio do mundo. Kemaim apanim lifnim, igual a cara da pessoa lapanim de volta, kemaim apanim lepanim, igual a cara da pessoa para ele de volta, ken leva adam le adam, igual que a gente olha a nossa cara, nossa semblante na água, ele é revestido de volta, assim os nossos sentimentos refletem no outro e voltam, fazem o outro ser o que nós pensamos dele. Mamash power. E eu queria me aventurar aqui e a falar isso para vocês, meus queridos. Isso também eu acho que é verdade em relação a Hashem. Como assim? Explico. Olhem que maravilha. Quem sabe, pessoal, se essa não é a razão, olhem que novidade, pessoal, porque a primeira palavra do hino nacional é Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ve'ahavta é imperativo, a gente tem uma mitzvah, uma obrigação de amar Hashem. Primeira palavra que Hashem decidiu ser o hino nacional é Ve'ahavta. A gente precisa amar Hashem. I love you, Hashem. Je t'aime. Ana bahabbak. Eu gosto de você, Hashem. Pessoal, presta atenção. Who cares, devia ser nossa pergunta, se você gosta de mim, Hashem dizendo ou não. Em árabe tem uma expressão que a gente fala, kol uskut, come e fica quieto. Quem manda no mundo? Hashem. Ele deu algumas regras e falou, cara, cumpre elas e that's it. Se você gostar, ótimo, fico feliz por você. E se você não gostar, so sorry. Por que tem uma mitzvah, uma obrigação? E Hashem vai perguntar para a gente depois de 120 anos bem-vindos. Alô, você gostou de mim? Alô, por que eu preciso gostar de Hashem? O objetivo é que a gente cumpra as mitzvot. Porque a primeira palavra do hino nacional é Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Mais ainda, meus queridos, uma pergunta a power. Queria fazer para vocês. É o seguinte.
Por que isso é uma mitzvah da Torá? E a gente tem a obrigação de falar elas 2 vezes por dia. Cada vez que a gente fala o hino nacional, o Shema Israel, uma vez de manhã, dentro do horário, uma vez à noite, a gente está fazendo uma mitzvah da Torá. Igual jejuar Yom Kippur, igual cumprir Shabbat ou qualquer outra coisa. A resposta, pessoal, eu acho que é essa. Porque se a gente aprender a amar Hashem, que não é fácil. Por quê? Porque Hashem é abstrato, a gente tem que parar para pensar, e daí por diante, como o Rambam explica, como que a gente pode chegar a amar Hashem. Parando, pensando, vendo quantas bondades Hashem fez para a gente, mas se a gente parar para pensar em amar em Hashem, a gente tem que algum dia parar, porque é um mitzvah da Torá. O que acontece, pessoal? Certeza que a gente vai receber de volta, na mesma proporção, o amor de Hashem de volta. Então, por que eu preciso amar Hashem? Porque senão é impossível que Hashem consiga, entre aspas, me amar, na minha perspectiva. Então é ve'ahavta et Hashem Elokecha, eu vou externalizar esse sentimento, e aí reflete que a pessoa, no caso a entidade Hashem, vai gostar exatamente igual de mim, ou proporcionalmente talvez até mais, certeza, porque Hashem ama a gente. Aí sim a gente vai ter uma vida que Hashem ama a gente, que é a coisa mais gostosa do mundo. Pessoal, olhem que gigante, nunca tinha pensado nisso. Como que se faz isso? Como? Verbaliza. Não só no Shema. Tá andando na rua, teve uma notícia boa, fala Hashem, I love you. Quer ficar mais chique? Hashem, je t'aime. Quer ficar mais religioso? Akadosh Baruch Hu ani ohev otcha. No idioma que a gente quiser, verbaliza isso. Acontecer alguma coisa boa, fala Hashem, eu te amo. Acontecer alguma coisa média, fala Hashem, eu te amo. E que não aconteça com ninguém, acontecer uma coisa difícil, tem que trabalhar. Mas fala Hashem, eu também te amo. Quanto mais a gente amar Hashem, mais a gente vai sentir de verdade o amor que Hashem tem pela gente. A solução não são os outros, é a gente. Isso fez Esav, o arqui-inimigo de Yaakov, conseguir, meus queridos, voltar de uma forma power contra ele, maravilhosa. Eu quero andar com você, dê um abraço nele, depois de 20 anos de raiva. Porque os presentes não foram somente para Esav ganhar, foi para, quando eu dou presentes, eu aprendo a gostar do outro. Foi um trabalho árduo. Uma vez que eu aprendi a gostar de Esav, certeza que Esav vai gostar de mim. Isso é natureza. Igual quando tem a força da gravidade, Hashem criou uma força natural que os nossos, igual o nosso semblante reflete na água e volta. É óbvio, a gente olha no espelho, na água, né, que é o espelho antigamente, se isso acontece, assim também os nossos sentimentos refletem no outro e ele volta com aquele mesmo sentimento a ser o que a gente projetou nele de volta. Algo giant, power. Como se faz isso com Hashem? Verbalizando. Como se faz isso com o próximo? Também verbalizando, mas é trabalhando de verdade no nosso íntimo para sentir isso de verdade. Porque se não for verdadeiro, não volta verdadeiro também. Agora, eu queria terminar esse shiur mostrando algo muito curioso sobre esse princípio. Quando a gente gosta de alguém de verdade, a gente trata ele diferente, a gente trata ela diferente, a gente trata eles diferente. E, por conseguinte, eles voltam a ser diferentes. Ou um outro eu, vamos dizer, que a gente não conhecia, aparece neles. Eu vou contar para vocês 3 episódios, me permitam, que eu me deparei nos últimos meses que eu estava lendo, e eu já falei para vocês muitas vezes, ler biografia de Gdolim, é uma delícia. A gente vive uma outra vida, a gente vê a vida num outro prisma. No caso, homens que eu estudei nos Estados Unidos e para mim fizeram muito impacto, Rav Yaakov Kamenetsky e Rav Moshe Feinstein, dentro de outros gigantes que existem. Vou contar para vocês talvez 3 episódios que se passaram com esses homens. Quando a gente gosta de alguém, a gente age diferente com essa pessoa. E aí, é recíproco. Rav Yaakov Kamenetsky, pessoal, o Zichron Libraha, entra num bar mitzvah, primeiro episódio, olhem que história power. E o menino ia ler na Torá, no bar mitzvah, como a gente sabe. E de repente, Rav Yaakov Kamenetsky teve que sair um segundinho da sinagoga, talvez para ir no sanitário ou resolver alguma coisinha. Ele volta 5 minutos em seguida.
E aí, o Rav da sinagoga fala para o Rav Yaakov Kamenetsky o seguinte: Rav, o senhor perdeu a leitura do menino da Torá. Terminando a reza, o senhor quer que eu peça para alguém ler de novo a Torá para o senhor não perder a leitura? Porque a gente sabe que tem uma importância da pessoa escutar a Torá segunda, quinta e Shabbat. Era numa quinta-feira, então, para o senhor não perder a leitura hoje, na reza. Rav Yaakov Kamenetsky vira e diz o seguinte: escutar a Torá pública segunda, quinta e Shabbat é um decreto rabínico, importante, mas é um decreto rabínico. Causar vergonha para o menino, imaginando que possivelmente talvez a leitura dele não valeu, por isso que eu pedi para alguém ler para mim a Torá depois, é uma proibição da Torá. Eu não posso pedir para você ler para mim a Torá depois, porque isso é uma proibição da Torá, para cumprir um decreto rabínico de ler a leitura. Pessoal, olhem que bomba, olhem que sensibilidade. Poxa vida, mas você perdeu a leitura. Ele falou, tá bom, e daí que eu perdi a leitura? Mas tem uma chance de quando alguém lê, quando terminar o Bar Mitzvah, se alguém for ler a Torá e o menino escutar, vai escutar depois que alguém lê a Torá para mim, vai falar, deve ser que minha leitura não foi boa, então o Rabino pediu, Rav Yaakov Kamenetsky, o gigante de geração, pediu para alguém ler para mim. O kavod dele é da Torá, porque a Torá pede para a gente zelar pelo kavod do outro, pelo respeito, pela dignidade do outro, e ler, escutar a Torá segunda, quinta e Shabbat, importante, mas derabanan. Da onde vem essa sensibilidade que esse homem teve, pessoal? Amor. Quando a gente ama alguém, a gente tem sentimento de amor para outra pessoa, a gente é sensível para o que ele pode sentir. Quando a gente ama alguém, a gente cuida dessa pessoa, e essa pessoa se transforma conforme os nossos sentimentos. Episódio número 2, Power. Olha essa história, pessoal. Uma família em Nova York teve um bebê, baby boy, menino, e em uma semana, Brit Milá. Só que os avós do bebê estavam argumentando, não vamos falar brigando, para ver quem ia ser sandak, quem ia sentar no Brit Milá, carregar o bebê no Brit Milá, na circuncisão. E ambos avós, o avô de um lado e o avô do outro lado, do pai e da mãe, estavam achando que eles iam ser sandak, segurar o bebê na hora da circuncisão. Só que só tem lugar para um, por enquanto, né? Com toda a inteligência artificial, ainda só tem lugar para um. O que se faz? Então, um familiar daquela família lá da alegria, que era para ser uma alegria, óbvio, que aconteceu, contou essa história para Rav Yaakov Kamenetsky. Rav Yaakov Kamenetsky teve uma ideia. Ele chega no dia do Brit Milá, aparece naquele Brit Milá que ele nem tinha proximidade com aquela família. E quando viram Rav Yaakov Kamenetsky lá, falaram para ele, Rav, nós poderíamos ter a honra de ter o senhor como sandak? Rav Yaakov Kamenetsky já sabia disso, porque ele sabia que era o adorador e o gigante da geração dos Estados Unidos. Ele falou, é claro. Ele foi lá, sentou de sandak. Pessoal, esse homem tinha mais de 80 anos de idade quando essa história aconteceu. Ele saiu da sua casa para uma sinagoga longe, que ele nem conhecia a família, mas ele sabia, quando ele chegasse lá, a certeza que iam pedir para ele ser o sandak. Se ele vai precisar ser o sandak, vai todo mundo ficar feliz, não vai ter mais nenhuma discórdia. Se esse avô ou aquele avô vão ser sandak. Quando a gente gosta de alguém, mesmo que a gente não conhece a pessoa, esses são os nossos gdolim, porque era outro Yehudi, a gente ama todos os Yehudim. Então a gente vai se esforçar, mesmo com mais de 80 anos, para que haja shalom naquela família. Hashem oz leamoitem, Hashem yivarechetam bashalom. Hashem deu força emocional para eu trabalhar sobre os meus sentimentos. E aí, com isso, cria paz. Essa é a segunda história, bomba. E acompanhe comigo mais um episódio, também do Rav Yaakov Kamenetsky, Zichron Libracha. Quem já foi para os Estados Unidos tem uma estação muito famosa tem uma estação de transporte muito famosa em Manhattan chamada Penn Station. E Rav Yaakov Kamenetsky tinha que se encontrar para fazer uma viagem para fora de Nova York, se encontrando naquela Penn Station com um colega, marcado para 7 horas da manhã. Rav Yaakov Kamenetsky chega com os olhos vermelhos muito cansados. Então perguntam para ele, por que você está tão cansado? Rav Yaakov Kamenetsky diz o seguinte,
Eu coloquei o meu alarme para tocar. Coloquei o meu alarme para tocar, para me poder acordar e vir para cá, rezar para o minyan e depois chegar aqui às 7 para a gente poder viajar. Só que eu lembrei que o meu vizinho, ele trabalha à noite e o horário que eu ia acordar para ir para a reza e depois vir para cá é um horário que o meu vizinho ia ter chegado faz umas meia hora, uma hora, ia ter ido dormir. E se meu alarme tocasse, o que ia acontecer? Ia acordar o meu vizinho. E essa história se passou no verão, naquela época não tinha ar-condicionado, dormiu de janela aberta. Então, obviamente, que o meu alarme vai tocar, a janela minha vai estar aberta, a dele provavelmente vai estar aberta, vai acordar ele dormiu faz uma hora, não vai conseguir mais dormir. Então, o que Rav Yaakov Kamenetsky fez? Deixou o seu alarme desligado, a sua mente ligada, ficou acordado a noite inteira para não acordar esse vizinho do lado, que eu faço questão de contar para vocês, ele não era Yehudi, o vizinho, mas Rav Yaakov Kamenetsky falou que permissão tenho eu de dormir bem e acordar o meu vizinho que vai chegar no meio da noite, vai ter dormido uma hora, vai tocar o alarme, vai acordar ele, vai saber se ele vai conseguir dormir. Quem ama é sensível. Quem é sensível cuida dos seus sentimentos e cuida dos outros. Power ao cubo. Quem ama se importa. E pessoal, já que vocês se comportaram, me permitam, eu ia contar 3, mas eu vou contar mais uma última história para vocês. Desse mesmo tópico, gigante. Cada história, pessoal, vale um pensamento. Cada história vale repetir ela na mesa de Shabbat de cada um de nós. Conta para frente. Porque que histórias maravilhosas, verdadeiras, de veracidade, não são milagrosas, mas são mais do que milagrosas. Dos nossos Gdolim. Que é um privilégio de babador ter homens assim. Última história. Bônus. Rav Moshe Feinstein. Moshe Feinstein, enquanto era solteiro, havia uma mulher na Europa que cozinhava para ele. Cozinhava para ele poder comer. Ele era solteiro, não tinha esposa, então óbvio que não tinha quem cozinhar. Havia uma senhora que cozinhava para ele, entregava comida para ele. A irmã do Rav Moshe Feinstein, Hannah, esse é o nome dela, veio uma vez visitar Rav Moshe Feinstein e falou para ele: Moshe, eu vi que você está ficando mais, permita, rechonchudinho, mais gorducho, mas deu uma engordadinha, com todo respeito. E aí Rav Moshe Feinstein fala para ela, sim, claro, eu tenho uma moça que cozinha para mim, e ela traz um prato e eu como o prato inteiro, tudo que ela me coloca no prato, então ela imagina que eu quero mais, ela traz mais um prato, eu tenho que comer um segundo prato também, por isso que eu estou ganhando um pouquinho de peso, diz Rav Moshe Feinstein. Claro que Rav Moshe Feinstein não era gordo, mas ele estava um pouquinho mais cheio. Hannah, quando escutou isso, falou, eu vou almoçar com você. Ela veio na casa da Moshe Feinstein almoçar com ele. E ela própria conta, que a comida era de ruim para horrível. Ela não conseguiu comer o prato, terminar o prato. Rav Moshe Feinstein comia um prato, e a moça entendeu que ele gostou e comia mais um prato. Essa moça que cozinhava para Rav Moshe Feinstein, meus queridos, trabalhou na sua casa por 2 anos. E por 2 anos, Rav Moshe Feinstein, precisava ser um Rav Moshe Feinstein para ser assim, nunca falou para ela a comida está ruim. Porque ele falou para si próprio, se eu falar para ela que a comida está ruim, ela sabe a reputação que eu já tenho, certeza que pelo menos ofendida ela vai ficar. Então Rav Moshe Feinstein entendeu que zelar pelo kavod do outro, pelo respeito, pela honra do outro é eterna. E comer mais ou menos por 2 anos é finito. Então vale a pena eu abrir mão de algo finito para chegar e ser uma pessoa eterna. Porque quem ama de verdade os outros, esse aqui é o nosso job, pessoal, não é fazer o outro mudar, é nós mudarmos. A gente acaba sendo sensível ao outro. Quando a gente é sensível ao outro, a gente se comporta diferente com o outro. Disse Shlomo Melech, obviamente, que o outro se comporta respectivamente com a gente. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa sair daqui, desse shiur, muito melhor ainda do que a gente entrou. Semana, power para cada um de nós.